dos seus pacientes que impacta o lado emocional na produtividade dele? Então, na verdade, assim, a maioria não tem essa percepção e Tá. vai fazendo, vai, Entendi. entendeu? Vai Uhum. fazendo. E o que nós temos hoje? As doenças emocionais. Então, nós temos, acho que a última década, o que cresceu de casos de burnout, síndrome de pânico, transtorno de déficit de atenção. Aham. Então, a grande verdade é que as pessoas, elas não colocam aí o limite, elas trabalham excessivamente, uma sobrecarga tremenda, até que a doença pare. Até que adoece. Até que adoece, e aí ela vai ter que parar, vai ter que buscar uma ajuda. Então, nós temos hoje... eu lembro que eu trabalhei, né, antes de trabalhar só com as terapias, eu também trabalhei, fui CLT, trabalhei em algumas empresas, e em um dado momento, passando por uma situação da minha empresa, uma das minhas gestoras chegou e ela falou assim, olha, Jéssica, seu trabalho é incrível, né, estamos muito satisfeitas, assim, assado, só que assim, a gente precisa aumentar o ritmo de trabalho, e aí eu vou precisar te enviar, aquilo foi uma virada de chaves, assim, eu vou precisar que você vá num psiquiatra para que ele prescreva a mesma medicação que eu estou tomando. Porque nós vamos começar a trabalhar mais, eu preciso que você esteja disponível e disposta a ter essa carga maior de trabalho. E na época, muito inconsciente, isso faz bastante tempo, eu fui nesse psiquiatra. E ele me falou assim, olha, você realmente escolhe estar nessa empresa, isso te traz satisfação pessoal, porque de fato, né, fulana de tal faz atendimento comigo e ela toma essa medicação. E eu posso te prescrever, porque eu já estava tendo sinais, meu olho até, na época até tremia, assim, que eu já estava com somatização emocional de carga de trabalho excessivo, trabalhava mais de 10 horas por dia. E naquele momento, eu virei a chave e eu percebi que eu não escolhi aquilo. Porque ele muito claramente, ele não induziu que eu tomasse essa medicação, ele foi muito coerente. Ele me disse, olha, Jéssica, então eu te prescrevo essa medicação porque você já está com sinais, né, de estresse, de uma carga mental excessiva de trabalho, só que é a gente trocar de caixinhas. 3 dias depois, eu pedi demissão desse emprego. Uau. E eu falei, eu não escolho trocar a caixinha de um remédio controlado para eu ter um cargo tal numa empresa que, enfim, não valoriza o meu ritmo de trabalho. Então, essa foi uma percepção que eu tive. Hoje eu poderia ser uma pessoa que, né, e tudo bem quem precisa, não é sobre isso, é sobre você realmente conseguir fazer o que você pode. Será que o trabalho vale a tua saúde emocional? E será que você precisa chegar no limite para buscar uma ajuda terapêutica? Eu acho que dá para você seguir com a tua carreira, sendo acompanhado com um terapeuta, buscando uma mentoria, buscando um processo de coaching que você possa entender o que você precisa fazer em cada etapa ali do teu processo de transição de carreira que seja, mas não ir assim, enfrentando tudo para chegar lá na frente, aí você fala assim, não, agora eu não tenho mais o que fazer, agora eu tenho que me parar mesmo, porque eu tô baqueado aqui, a minha saúde tá pedindo esse cuidado. E o corpo vai dando sinais, né? Quando chega nessa fase de baquear, é porque o corpo já te deu todos os sinais possíveis e você fez de egípcia ali, né? Não observou. Então, assim, é uma coisa que eu ia te perguntar, quais são os primeiros sinais que a pessoa deveria ficar atenta para buscar uma ajuda? A insônia. A insônia é super importante, né? Quando você não consegue ter paz com os teus pensamentos, com o trabalho que você realizou ali no dia a dia, isso vai aparecer muito no momento de dormir. Então, você levou o trabalho para casa e você tá o tempo todo pensando. Então, eu digo que a insônia é um dos primeiros sinais. E aí, o que você considera uma insônia? 2 vezes na semana você não tá dormindo bem, você já vai precisar buscar uma ajuda, né, para entender o que está acontecendo, porque o nosso organismo saudável, nós precisamos repousar, é uma necessidade do nosso corpo. Então, já prestar atenção nisso.
cefaleias, dores de cabeça, dores nas costas, né? As dores lombares. Você percebe que você está muito travado, você não fez nenhum movimento, foi para academia, fez uma atividade física para ter alterado ali, né, a tua lombar e você tá com dor. A gente somatiza muito na nossa lombar. Problemas digestivos, né, gástricos de uma maneira geral. Você tá comendo alguma coisa, tá sempre passando mal, você tá com o teu trato digestivo, ele tá todo alterado, porque o nosso estômago também, ele é super emocional. Então, você vai tendo essas percepções que aparecem aí, pequenos sinais. Então, você às vezes vai, não, eu vou tratar, eu tô com uma dor de cabeça, eu vou comprar uma medicação e vou tratar a minha dor de cabeça. Qual é a origem dessa dor de cabeça? Então, eu falo, qualquer sintoma que persista mais de 2 vezes na semana, já pode ser uma somatização. Fadiga excessiva, né? Se sente pressionado, isso é muito comum das pessoas que vêm a ter alguma síndrome do pânico, que eu atendi bastante, né? Taquicardia. Taquicardia. Falta de ar. Então, esses são todos os primeiros sintomas que devem ser aí analisados, né? E é muito interessante que, assim, o que eu conheço de pessoas que olham esses sintomas e começam assim... não, mas é porque eu tô no meu período menstrual. É porque eu tomei café. E aí sempre tem um motivo para aquilo, né? E para mim já é assim, claro de que é somatização. Mas a pessoa não conhece disso. E aí fala assim, não, eu vou no médico. Aí vai 500 mil médicos, não consegue descobrir a causa daquilo, né? Então eu falo, porque assim, eu passei muito por isso com fibromialgia. Por muitos anos eu tratei fibromialgia como uma coisa física. Eu não fazia ideia de que era uma somatização. E nenhum reumatologista me explicou de fato que era, né? Então, o que se acostuma? Remédio. Remédio e remédio e remédio. Aí o corpo acostuma com aquele remédio, você vai lá e toma outro mais forte, né? E aí vai ficando normal, você aprende a lidar com aquilo. Aí vem enxaqueca. Também é normal lidar com aquilo, entende? Aí você é só andar com o remédio na bolsa e é simples de resolver. Até você perceber que é isso. Então, assim, hoje, graças a Deus, acho que faz uns 20 anos que eu não tenho crise de enxaqueca do jeito que eu tinha. E antes era super frequente. Então, por isso que eu falo, hoje eu também não tomo mais nenhum remédio para fibromialgia. O que falam que não tem cura, eu me sinto completamente curada, né? Então, por isso que é muito interessante a pessoa ter esse olhar, né? E aí eu te pergunto, assim, qual que é a sua opinião sobre medicamentos, sobre a alopatia? Medicamentos, assim, no geral, eu acho que eles vêm ali para tratar o sintoma. Eles não tratam a causa da doença. Então, eles são muito bem-vindos, né? As pessoas têm as dores físicas que elas buscam ali ser tratada, amenizar aquela dor, porque conviver com uma dor é insuportável. Sim. Mas você pode tratar aquela dor naquele momento com a medicação, porque sim, ela vai trazer uma resposta imediata, mais rápida do que você buscar uma terapia alternativa. Você vai para uma sessão de acupuntura para tratar uma dor lombar, ela vai amenizar, mas pode ser que você precise de mais sessões. Se você toma um medicamento tópico, ela vai ali direto na dor. Só que ela não tratou o que está gerando aquela dor. É algo emocional, é a tua postura que está errada. Você vai precisar fazer correções para você ter uma saúde integrativa, que é quando você consegue mudar o que está te adoecendo, se é o ambiente, se é a somatização, e aí você consegue... Se são suas emoções. São as emoções. Né? Eu acho que a medicação ela é bem-vinda para esses casos, mas a banalização da medicação controlada, a gente falando de saúde emocional, é algo que me preocupa. Porque lá atrás, quando nesse primeiro episódio, que eu trabalhava numa empresa e a minha gestora me orientou a ir a um psiquiatra para me prescrever, olha que interessante. Não era nem para você se fazer um acompanhamento, para eu me prescrever, né? Para me prescrever de uma medicação que ela tomava.
e que fazia ela ter mais resultados, que ela ficava menos estressada. E eu tive esse gatilho, né, muito por indicação do próprio psiquiatra, que ele foi super lúcido e coerente e teve uma fala ali que fez uma virada de chave para mim. Como em um outro momento que eu perdi um irmão, e aí eu passei também por um processo de depressão, tava super mal, e fui naquele momento buscar um psiquiatra. Eu tava até às vésperas de uma viagem importante que eu ia fazer para fora, então começou, né, já com a questão da viagem também, que já tava mexendo com o meu emocional, uma certa ansiedade, e eu tive uma crise. Mas eu tive consciência de que tinha um mês que eu tinha perdido um irmão. Então eu estava com o meu emocional abalado. Naquele momento eu fui e ele me prescreveu uma outra medicação. E eu escolhi suportar aquela dor. Eu escolhi viver o meu luto. Seria naquele momento, eu poderia ter ido para aquela medicação, poderia ter me trago ali um conforto que seria bem-vindo, mas eu escolhi viver a dor. Então eu percebo que nesse momento aquele psiquiatra ele conversou, foram 3, 4 palavras e me passou a medicação, que nem vou falar qual é, mas que eu peguei, eu ganhei a caixinha. Ele ainda te deu a amostra, né? Ele me deu e eu joguei no lixo, assim. Então eu acho que você não tratar, né, ou só ir para medicação, eu acho que todo serviço emocional tem a sua finalidade. Tem momento que sim, você vai precisar da medicação, mas aquilo que eu falei é olhar para a tua saúde emocional, né, como se fosse uma linha. E onde começou? E aí você ter essa conexão de onde iniciou. E essa linha, às vezes, é um novelo que tá... que tá ali tudo um emaranhado, né? Então, ter essa compreensão, porque se você não busca essa compreensão de que eu tava num processo de ansiedade, que eu tinha perdido meu irmão, que eu estava sendo cobrada, que eu queria estar bem, porque a gente quer estar bem, ninguém fica mal por querer, poxa, eu quero ficar mal. Não, a depressão, ela é real, as pessoas ficam tristes, as pessoas não querem sair da cama. Então, você perceber isso e falar, poxa vida, eu tô vivendo um luto, né? Eu perdi um irmão, esse é um sentimento real. Sim. E eu vou viver isso daqui, eu vou chorar, vai ter dias que eu vou estar bem, outros dias que eu não vou estar bem. E o que eu preciso fazer para sair disso? Então, nesse momento, não foi o caso, né? Eu não tomei essa medicação, mas eu busquei uma ajuda psicológica que naquele momento me trouxe um suporte. Para quê? Para eu não chegar aqui e depois ter uma crise que eu não pudesse controlar, e aí, nesse caso, sim, eu ia precisar de uma medicação. Entendi. Então, eu acho que é olhar dessa forma, não como ela vai resolver, ela vai amenizar se for necessário. Não como um fim, né? Não como um fim, mas você tem que olhar para a tua saúde como um todo, né? Não só naquela medicação que vai tratar. Eu acho muito interessante isso que você falou da banalização, né, do medicamento controlado. Hoje as pessoas, elas facilmente vão num psiquiatra e elas já saem medicadas, né? E às vezes é um atalho. E aí, assim, eu não tenho nada contra o remédio, né? O remédio é muito bem-vindo. Mas vamos andar alguns passos antes, né? Vamos olhar antes algumas coisinhas antes de ir para o medicamento. Coloque o medicamento como se fosse o último recurso, sabe? Então, assim, primeiro faz uma terapia, vai passar por... Então, assim, não me identifiquei com a terapia tal. Não tem problema, vai para outra. Não pare. Não me identifiquei com essa técnica, vai para outra. Faz um reiki, faz barra de axis. E vá se permitindo, porque também você não é obrigado a acertar no primeiro profissional ou na primeira técnica. Vá se permitindo, vai... É uma cebola, vai abrindo essas camadinhas, né? Deixa o remédio para a última instância. Quando precisar, ele tá lá. Né? Fica tranquilo, ele vai estar lá quando você precisar, entende? Mas se permita passar por esse processo, que nem como você se permitiu passar pelo luto. Eu imagino que não deve ter sido fácil, né? Mas foi necessário, né? Foi muito importante para você ter vivido o luto no momento certo, na hora certa, da forma certa. Que talvez você fosse tomar um medicamento que fosse mascarar tudo. Sim, eu percebo hoje até, as pessoas elas querem fugir da dor, né?
Então, não viver, inclusive, ele não te dá uma bagagem para perceber quando aquela situação novamente acontecer na tua vida. Sim. Você vai voltar para estaca zero, né? Não que as dores eu vou perder um irmão é de uma forma, eu vou perder uma mãe, vou perder um ente querido, cada luto ele tem o seu luto. Sim. Só que você criou bagagem, você criou estrutura para lidar com aquilo, você criou uma estrutura para apoiar as pessoas que você ama também, porque é importante, você quer que as pessoas estejam bem e de repente você não tá bem, você não pode mostrar, você não se permite mostrar a tua vulnerabilidade, porque você não quer machucar as outras pessoas, né, que já estão machucadas, feridas e sofrendo também. Então é realmente viver os nossos processos, né? Isso faz a vida ser muito íntegra, quando a gente aprende a lidar com as nossas emoções, com as nossas vulnerabilidades. E aí a gente começa a fazer escolhas mais amorosas, mais nutridoras, se permitindo viver, né? Não é fugir da vida, é viver, né? E viver, às vezes, é sofrer também.